Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. Bem, meus amigos e minhas amigas, nesse nosso vídeo nós daremos sequência a uma coletânea de vídeos acerca do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo para a prova de soldado segunda classe. E esse curso ele está sendo realizado em parceria com o Estudo Tático Cursos Preparatórios. Bem, o tema da nossa aula, relevo brasileiro, nós vamos abordar as características pertinentes ao relevo brasileiro. Então, o primeiro ponto da nossa aula é compreendermos os aspectos gerais. Então, quando nós falamos sobre o relevo brasileiro, o relevo brasileiro ele é composto por estruturas geológicas compostas por formações sedimentares recentes e estruturas vulcânicas cristalinas, tanto que os fatores que influenciam o relevo brasileiro são os fatores exógenos, aqueles que ocorrem na superfície. E outro ponto importante é que o território brasileiro ele não foi, de certa maneira, influenciado pela movimentação tectônica que ocorreu lá no período terciário, entre 65 milhões a 1,5 milhões de anos atrás, que foi responsável pelo surgimento dos dobramentos modernos. No Brasil, nós não temos montanhas. Por quê? Porque o Brasil ele está localizado em cima da placa tectônica sul-americana. Por estar na placa tectônica sul-americana, o que vai acontecer? O território brasileiro ele não sofre, digamos assim, com atividade tectônica. Então, por isso que no Brasil nós não temos vulcões em atividade, nós não temos terremotos e nem maremotos, consequentemente, com os seus tsunamis. E, no geral, as altitudes elas são baixas, tanto que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude. Falando sobre as duas estruturas geológicas que nós podemos encontrar no Brasil, nós temos aqui os escuros cristalinos, que abrangem 36% do território brasileiro, é o que está aqui destacado em verde, no nosso mapa. E os escuros cristalinos são regiões ricas em minerais metálicos e minerais não metálicos. Esse é um dos motivos que vai ilustrar a riqueza mineral que o território brasileiro apresenta. E além dos escuros cristalinos, nós teremos também as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas que abrangem 64% do território brasileiro. Observem aqui no nosso mapa, que são as áreas destacadas em amarelo. E uma das características presentes nas bacias sedimentares são que elas possuem reservas de combustíveis fósseis, como petróleo e o gás natural. Eleva o conjunto de formas da superfície terrestre. Analisando aqui o nosso slide, a classificação atual que nós utilizamos é a classificação proposta pelo professor Jurandir Ross, que é a classificação adotada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e por essa classificação nós iremos, de certa maneira, dividir o território brasileiro em 3 unidades de relevo. Os planaltos, que estão destacados aqui em amarelo, as planícies, que estão destacadas aqui no nosso mapa em verde, e as depressões, que estão destacadas aqui em cinza. Então, as formas de relevo do Brasil são, respectivamente, planaltos, planícies e depressões. Tanto que, quando nós falamos nos planaltos, nós vamos dividir os planaltos em 2 categorias: as chapadas, que são os planaltos com os topos relativamente planos, e as escarpas, que seriam planaltos com os topos arredondados, que no geral nós chamamos de serras. Anteriormente à de Jurandir Ross, nós tínhamos a primeira, que foi a do professor Haroldo de Azevedo, da década de 40, e a do professor Aziz Nassib Absaber, da década de 60. A do professor Jurandir Ross, que é a atual, foi apenas nos anos 90. Então, percebam aqui, nesse nosso slide, nós temos aqui a classificação do professor Haroldo de Azevedo, que data da década de 40. Então, percebam que qual foi o critério adotado pelo professor Haroldo de Azevedo? O critério adotado foi o critério de altitude. Então, no caso, os planaltos
eram unidades de relevo acima de 200 metros de altitude e as planícies eram unidades de relevo abaixo de 200 metros. Então, de acordo com a classificação que nós temos aqui no nosso mapa, nós vamos dividir o Brasil em planaltos, que seria o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. E já no caso das planícies, nós temos a planície amazônica, a planície costeira, que acompanha o litoral, e, por fim, né, nós teremos aqui a planície do Pantanal e a planície do Pampa. Então, o critério adotado pelo professor Haroldo de Azevedo foi o critério de altitude. Só que, porém, já nos anos 60, nós teremos aqui uma nova classificação. E essa nova classificação será proposta pelo professor Aziz Absaber, né? Aziz Nassib Absaber. E nessa nossa classificação, ele tomou como base a classificação anterior do professor Haroldo de Azevedo, só que, porém, o critério adotado pelo professor Absaber foi o critério de geomorfologia, que é o processo da formação do relevo, o processo de formação das unidades de relevo. Então, com o critério de geomorfologia, o professor Aziz Nassib Absaber, ele constatou que os planaltos são áreas, são unidades de relevo que sofrem erosão, tal como as planícies são unidades de relevo que sofrem sedimentação. Quanto, né, que a erosão seria o desgaste à planície, né, no caso que sofre a erosão, são os lugares onde nós vamos ter a sedimentação, a compactação. E segundo a sua classificação, temos aqui o Planalto das Guianas, que vinha, né, da classificação anterior, o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. E as planícies, nós vamos ter aqui, no caso, a planície amazônica, a costeira e o Pantanal. Só que, porém, quais são os acréscimos, né, que nós vamos ter aqui? Ele vai acrescentar o Planalto do Maranhão-Piauí, o Planalto Nordestino, ele vai dividir, no caso aqui, no Planalto, nas serras e planaltos do leste e sudeste, e o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Quando nós falamos na classificação do professor Jurandir Ross, essa classificação ela vai acompanhar uma parceria que foi estabelecida entre os pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, com as Forças Armadas, né, em especial a Força Aérea Brasileira. Dos anos 70 a 1985, foi realizado o projeto Radam Brasil. E por meio desse projeto, eles fizeram o mapeamento do Brasil, utilizando principalmente fotografias aéreas, a tecnologia existente na época. E com isso, a classificação do professor Jurandir Ross, ela tornou-se a classificação mais completa comparada com a classificação do professor Haroldo de Azevedo e a do professor Aziz Absaber. Tanto que o critério utilizado na classificação do professor Jurandir Ross foram três. O critério morfoestrutural, que diz respeito à estrutura geológica, a influência da estrutura geológica na formação do relevo. O critério morfoclimático, que diz respeito à ação do clima na formação do relevo. E o critério morfoescultural, que diz respeito aos agentes externos, né? Então, quando nós falamos de agente externo, nós teremos, né, o intemperismo, a erosão, a sedimentação. Então, essas características aqui são as características, né, que influenciam diretamente o relevo no seu aspecto externo. Nessa classificação, o território brasileiro foi dividido em 28 unidades. Dentro dessas 28 unidades, eu tenho os planaltos, as planícies e as depressões. Então, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo essa nossa aula. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que consiste na resolução de uma questão pertinente ao tema. Por favor, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, me ajude nesse projeto que consiste em
democratizar o ensino. Tudo de bom, até o próximo episódio e que a força esteja com você.